Primeiro de tudo, eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo e mais uma vez pedir para, se você puder, compartilhar a live, convidar seus amigos para estar assistindo a live. E caso você queira pedir uma oração, caso você queira tirar alguma dúvida no final da live, eu vou estar lendo os comentários. Então, se você quiser mandar um comentário, tudo bem? Então, você que está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 46. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 46. Amém? Eu vou esperar uns 2 minutinhos para você abrir sua Bíblia, tá? Lucas, capítulo 8, versículo 46. Fica ali, Mateus, Marcos, Lucas. Fica depois de Marcos, antes de João. Beleza? Bom, e a palavra de Deus vai dizer assim para nós. Amém? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Vamos orar então rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nós pedimos que nesta madrugada o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha conversar conosco e que possamos entender, Papai querido, o que o Senhor tem preparado para nós nesta madrugada. Senhor, fala ao nosso coração não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nesta madrugada. Senhor, conversa conosco, Papai querido, venha falar conosco nessa madrugada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem, creio eu, que bem conhecida de todos, sobre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai nos dizer neste versículo que Jesus, ele para e diz: alguém me tocou, alguém encostou em mim, alguém relou nas minhas roupas. E no meio daquela bagunça, porque a Bíblia vai nos dizer que a multidão apertava Jesus, que a multidão espremia Jesus, e que era difícil dele andar, era difícil dele se movimentar, um dos apóstolos, Pedro, vira para ele e fala: mas Jesus, todos estão te cercando, todos estão te empurrando, e o Senhor pergunta quem te tocou. E Jesus diz: mas alguém tocou em mim diferente, porque saiu virtude de mim, saiu poder da minha vida. Alguém foi curado nesse momento. É importante que nós possamos entender o contexto em que tudo se passa. Acontece da seguinte maneira: a Bíblia vai nos falar que no caminho para a casa da filha de Jairo, para a casa de Jairo, Jesus está passando e que a multidão o cerca. E que no meio daquela multidão havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, que há 12 anos sofria de um problema, que há 12 anos passava por uma dificuldade. A Bíblia vai dizer que ela tem algo chamado de fluxo de sangue. O que seria essa enfermidade? O fluxo de sangue seria quase que uma menstruação que não parava. Então, ela sangrava o tempo todo, ela sangrava sem parar, ela sangrava sem cessar, 24 horas. E a Bíblia vai dizer que ela está nessa situação já tem 12 anos. E a Bíblia vai nos completar dizendo que ela havia gastado tudo, ela havia vendido tudo que ela possuía para tentar se curar desse problema. Só que ela ainda não tinha conseguido, ela ainda se encontrava naquela situação. E nós precisamos entender que no contexto daquela época, uma mulher que tivesse fluxo de sangue era uma mulher condenada. Ela era considerada impura para sua época. Então ela era proibida de transitar no meio das pessoas, ela era afastada do convívio, ela não podia conviver com as pessoas, ela estava isolada. E todos em que ela tocasse, todos com quem ela relasse, todos em que sequer a sombra dela passasse, também se tornavam impuros, também estavam condenados.
Essa era a situação que aquela mulher se encontrava naquele momento. E a Bíblia diz que num último suspiro, num último momento, ela pensa: se eu apenas tocar nas roupas dele, eu serei curada. Então a Bíblia vai nos falar que, se arriscando, atravessando o meio da multidão, ela toca nas roupas de Jesus, e que naquele mesmo momento ela é limpa, ela é curada, ela é transformada. E Jesus percebe isso. E Jesus diz: alguém me tocou diferente, de mim saiu poder, alguém recebeu a sua cura. E o que eu queria trazer para nós nessa madrugada, eu queria que nós possamos refletir nessa madrugada, que maneira que nós temos chegado até Jesus. De qual forma nós temos tocado o Mestre. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não robôs que frequentem a igreja. E nesse momento de crise, nesse momento que nós estamos enfrentando essa epidemia do Covid-19, é o momento onde nós estamos vendo quem realmente estava disposto a adorar em espírito e em verdade. Sabe, Jesus, ele é uma pessoa que ele gosta de atitude, ele gosta de postura, ele gosta das pessoas que se arriscam, das pessoas que tentam, das pessoas que vão atrás. Ele não gosta de pessoas que chegam até ele de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer modo, porque ele não é uma pessoa comum, então ele não gosta de atitudes comuns. Nós temos o exemplo disso nessa mulher que arriscou tudo que ela tinha, para apenas tocar no Mestre, porque ela confiava que se ela fizesse isso, ela seria curada. Ela confiava que se ela tomasse essa atitude, ela seria limpa. Nós vemos isso também no cego que está à beira do caminho, o cego Bartimeu, que começa a clamar desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, me socorre. Filho de Davi, me ajuda. Filho de Davi, eu preciso da sua ajuda. E as pessoas mandam ele parar, mandam ele se calar, e a Bíblia diz que ele grita mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que a oportunidade dele estava passando bem ali na frente dele. Jesus era a oportunidade que ele tinha. Jesus era a única saída que ele tinha para a vida dele. E ele sabia que naquele momento ele não poderia deixar aquilo escapar entre os dedos dele. Então ele começa a gritar desesperadamente por Jesus. Assim como essa mulher sabia que Jesus era a única alternativa, era a última esperança dela. Porque a Bíblia diz que ela já havia gastado tudo. Já haviam se esgotado os recursos dela. E mesmo assim, ela toma o passo de fé e ela entra no meio daquela multidão e toca em Jesus. E recebe a cura, e Jesus, virando para ela, fala: minha querida, a tua fé te salvou. Não foi a tua religião. Não foi a tua igreja. Não foi a placa da tua igreja que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Sabe, porque nós somos uma geração que nós estamos presos na religião. Nós estamos presos na placa da igreja. E muitas vezes isso nos impede de receber a totalidade da bênção de Jesus. Nós vemos isso numa passagem que a Bíblia diz que Jesus está passando por Samaria. E de repente chegam até ele 10 leprosos. E desses 10 leprosos, a Bíblia vai dizer que 9 deles são judeus. E que um deles é samaritano. Então a Bíblia vai dizer que eles pedem para Jesus que eles querem ser limpos, que eles querem ser curados. E Jesus diz para eles: vão agora até o templo, até o sacerdote, e mostrem para ele que vocês estão limpos. E no meio do caminho até o templo, eles percebem que estão curados. E então um deles para o que está fazendo, volta para trás, vai até Jesus para agradecer Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. E Jesus vai nessa cena e pergunta: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? E muitas vezes nós ficamos confusos nessa passagem. Mas o que Jesus está dizendo? A lei mosaica, a lei dos judeus dizia que todo leproso, quando ficasse curado, quando ficasse limpo, ele tinha que ir até o templo, se apresentar perante o sacerdote. Então o sacerdote iria definir se ele estava realmente curado
ou não. Então aqueles 9 que eram judeus conheciam essa lei. Então foi exatamente isso que Jesus mandou eles fazerem e foi exatamente isso que eles cumpriram. Eles foram possivelmente até o templo para mostrar aos sacerdotes que estavam limpos, para esperar o julgamento do sacerdote. Mas aquele homem, aquele samaritano, ele não estava preso às tradições, ele não estava preso aos costumes, ele não estava preso à religião. Então quando ele percebe que está curado, ele no mesmo instante volta até quem o curou, ele volta até Jesus para agradecer a Jesus pela sua cura. Os outros 9, eles não estavam errados de ir até o templo, eles não estavam errados de cumprir a lei que a lei mosaica mandava, que a lei mosaica determinava, eles não estavam errados. Mas aquele rapaz, ele teve algo diferente. E no final Jesus vira para ele e fala: a tua fé te salvou. Sabe, muitas vezes na Bíblia nós vamos ouvir esse versículo sendo repetido: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te transformou. Porque, meu querido, Jesus, ele trabalha nas nossas vidas através das nossas atitudes. É por isso que Jesus investe tanto na vida de Pedro. Porque Pedro possuía todos os problemas dele, Pedro possuía todas as limitações dele, mas Pedro era um homem de atitude. Pedro era um homem que tinha postura perante ao Senhor. Sabe, nós falamos muito assim: Pedro tinha pouca fé porque ele afundou quando ele tentou andar sobre as águas. Mas ele foi o único que tentou. Ele foi o único, além de Jesus, que andou sobre as águas. Mas por quê? Porque Pedro era um homem de atitude. Por que Jesus diz para ele: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Porque você é Pedro, você é um homem de atitude, você é um homem o qual eu posso trabalhar, você é um homem o qual eu posso moldar. Porque na mesma passagem em que Jesus diz para Pedro: que você ligar na terra será ligado no céu, ele diz para Pedro: apartai-vos de mim, Satanás. E Pedro não reclama em nenhum momento. Pedro aceita a repreensão e Pedro continua seguindo a ele, Pedro continua obedecendo a ele. Por causa da atitude de Pedro, por causa da postura de Pedro. Pedro tinha uma postura de cristão. Pedro não era o famoso cristão porcelana. Pedro sabia quem ele era em Cristo Jesus. E quando Pedro passa por todos os seus problemas, Pedro nega Jesus. Pedro vai lá e trai a confiança de Jesus. Para onde que Pedro vai? Para o primeiro lugar onde Jesus encontrou ele, para a praia. Ele teve a atitude de voltar para o primeiro amor, de voltar para onde ele encontrou Jesus. E é isso que falta em nós hoje em dia, na nossa geração, a atitude. Nós muitas vezes achamos que isso ou aquilo é função do pastor, que nós não temos obrigação a nada, que nós não precisamos fazer nada, e não funciona assim. Sabe, quantos de nós estão há 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não receberam o seu milagre? Sabe, algo que entristece muito o meu coração é olhar para dentro de uma igreja. Alguns anciãos cuja vida não mudou, que estão presos na mesma situação, no mesmo problema e que nada mudou para eles. Porque isso é sinal de que eles estão presos no costume, de que eles foram ensinados de pequeno que eles deviam estar na igreja de domingo e não de que eles deviam adorar a Deus de domingo. Sabe, a Bíblia vai nos contar uma passagem sobre um homem que está à beira de um tanque. E a Bíblia vai dizer que aquele homem está na beira do tanque já faz 38 anos. E a Bíblia diz que toda vez que o anjo descia e chacoalhava as águas, a primeira pessoa a entrar no tanque recebia o seu milagre, era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem, 38 anos no tanque, não conseguia entrar naquele tanque. E não conseguia a sua cura. Sabe, e esse é o único milagre da Bíblia toda, que não é a pessoa que vai até Jesus. É Jesus que vai até a pessoa. E sabe por quê? Porque Jesus era judeu. E como judeu, ele tinha o costume de todo ano ir pelo menos 3 vezes para Jerusalém.
E ele ia. Então, desde que Jesus nasceu, desde que Jesus se conhece por pessoa, ele vai para Jerusalém, ele vê aquele mesmo homem, naquele mesmo lugar. Porque quando Jesus nasceu, aquele homem já estava lá fazia 5 anos. E Jesus via aquele homem preso naquela beira daquele tanque, sem receber o seu milagre, sem a mudança de vida. E a Bíblia fala que Jesus chega até ele e pergunta: meu querido, você quer ser curado? E a primeira reação daquele rapaz é culpar as outras pessoas pela sua própria incompetência. Como assim, você deve estar se perguntando? A Bíblia diz que na hora que Jesus pergunta isso, ele fala: mestre, não tem quem me coloque no tanque na hora que o anjo chacoalha as águas, quando já desceu na minha frente. Então aquele homem culpa a sua falta de competência, joga a sua falta de competência nas pessoas e ainda começa a apontar o dedo no milagre dos outros, a questionar o milagre dos outros. E Jesus diz para ele: meu querido, pega a tua cama e vai embora, levanta e anda, se desprende da religião, sai da zona de conforto, vai viver o que eu tenho preparado para você, vai viver o que Deus tem preparado para a sua vida, saia da sua zona de conforto. Sabe por quê? A Bíblia nos entregou um versículo e a Bíblia deixou bem claro para todos nós, para mim e para você que está escutando nessa noite: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O id não é exclusivo de uma ou duas pessoas, o id é de todo mundo. O id é de todos nós. Agora eu quero que você pense com você aí: quantos vizinhos seus não conhecem a palavra de Deus e por falta de uma atitude sua estão se perdendo? Para pensar. Atitude do mundo evangélico, por falta de atitude do mundo cristão, estão morrendo todos os dias sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o amor de Deus. Estão sendo destinadas a Deus sabe onde, ao inferno, ao céu. Quantas almas estão se perdendo porque nós não temos atitude de evangelizar, porque nós somos igual a Pedro, nós estamos negando Jesus perante as pessoas. Nós só dizemos que amamos Jesus na reunião com os discípulos. Sabe, muitas vezes nós ficamos presos na religião e a religião nos proíbe, nos impede de sentir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, sentir tudo aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Nós somos ensinados desde pequeno, principalmente aqueles que nascem no berço evangélico, que nós temos de ir para a igreja. Que não importa o que aconteça, nós temos de ir para a igreja. Meu querido, só ir para a igreja não salva. Nós temos de entender o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós temos de ir para a igreja para adorar. É por isso que Jesus diz que aquela mulher havia tocado nele diferente, porque todos ali estavam tocando em Jesus. Todos ali estavam esbarrando em Jesus. Todos ali estavam com problema. Todos ali estavam tentando se aproximar de Jesus. Mas aquela mulher se aproximou com outra postura, se aproximou de maneira diferente, e isso trouxe a salvação para ela. Aquele cego que gritava à beira do caminho, ele tinha uma postura diferente. Ele é um dos poucos na Bíblia que vai chamar Jesus de filho de Davi. E isso é que traz a cura para ele. É por isso que Jesus diz para eles: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Sabe, a Bíblia vai dizer: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar ordem aos montes e eles vão se mover. Sabe, Bianca, eu vivi algo parecido, de frequentar a igreja durante muitos anos e não entender o que Deus tinha para mim. Senti que eu não era completo. Mas a partir do momento em que eu falei: não, eu vou fazer diferente, eu vou encontrar o meu lugar, eu vou encontrar o meu caminho, eu vou encontrar o lugar em que Jesus quer trabalhar comigo. A minha vida espiritual, a minha vida ministerial mudou. Sabe, porque a Bíblia vai nos dizer: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha.
E o mal nosso é querer carregar a cruz do nosso próximo. Sabe, o mal nosso, eu vejo muito isso em igrejas, até na minha. Eu quero entrar para o grupo de louvor, mas você já se perguntou se Deus quer trabalhar com você no grupo de louvor? Eu quero pregar a palavra de Deus, mas você já se perguntou se Deus quer trabalhar com você nessa área? Sabe, existem áreas diversas que Deus quer trabalhar com diversas pessoas. E nós só vamos fluir, nós só vamos sentir o amor de Deus, nós só vamos sentir o poder do Espírito Santo a partir do momento que começarmos a trabalhar na área para a qual o Senhor nos escolheu. Sabe, eu vivi isso na minha vida ministerial. Teve uma época da minha vida em que eu ouvia muitas pregações do pastor Marcos Feliciano. E toda vez que eu ia pregar, eu começava a querer pregar igual a ele, da mesma maneira dele. E as minhas pregações eu sentia que eram vazias, que o Espírito Santo não falava, que o Espírito Santo não operava. Eu sentia uma igreja fria, uma igreja que não dava um glória, uma igreja que não dava um aleluia. E eu fui perguntar para Deus o que acontecia. E foi onde Deus me mostrou: esse chamado é do Feliciano, o seu é outro. A maneira que você tem que levar a palavra é outra, a maneira que você tem que evangelizar é outra, a maneira que você tem que trabalhar é outra. A partir do momento que meus olhos espirituais se abriram para isso, que eu tomei uma atitude e falei: Senhor, eis-me aqui, a minha vida mudou. Sabe, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías, ele é escolhido como profeta. E a primeira reação dele, a primeira coisa que ele fala é: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Eu não posso pregar a tua palavra, eu não posso ser o seu profeta. E então a Bíblia diz que naquele momento Deus ordena a um anjo que pegue uma brasa do altar. Isaías, então a Bíblia fala que o anjo toca com a brasa nos lábios de Isaías. E naquele momento ele escuta a voz falando: todos os teus pecados estão perdoados. E mesmo depois de todos os pecados perdoados, mesmo depois de Deus já ter escolhido Isaías, Deus faz a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que Deus faz essa pergunta, mesmo ele sabendo que o profeta seria Isaías? Porque Deus queria ouvir da boca de Isaías o que ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer ouvir da nossa boca que Ele tem liberdade para trabalhar conosco, que Ele tem liberdade para usar a nossa vida da maneira que Ele bem entender. E como que nós dizemos isso para Deus? Como que nós mostramos isso para Deus? Através de atitudes. Porque apenas falar é fácil. Apenas falar é tranquilo, é aquele ditado: falar até papagaio fala. Deus, Ele gosta que você mostre, que você tenha postura, que você tenha atitude, que você vá lá e faça. Nós temos um exemplo disso. A Bíblia fala que Jesus está pregando em uma casa. E que a multidão então cerca a casa e está muito lotado. E vem alguns amigos com um homem que é coxo, que não anda. E eles percebem: poxa, nós não vamos conseguir entrar, nós não vamos conseguir levar o nosso amigo até Jesus. Como que nós vamos fazer? Em uma situação normal, qualquer um de nós, eu falo por mim, desistiria, ficaria ali fora. Mas eles falam: não, ele vai chegar até Jesus. A Bíblia fala que então eles escalam a casa, eles destelham a casa e descem o amigo com a cama até Jesus. E Jesus, no momento que vê aquela atitude, Jesus fala: meu querido, os teus pecados estão perdoados. E aí vem um detalhe interessante: Jesus não cura ele de primeiro, Jesus primeiro perdoa os pecados dele. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos em prisões emocionais. A nossa mente muitas das vezes é a nossa pior inimiga. Ela nos aprisiona.
e nos impede de viver o que Deus tem para nós. E aquele homem, possivelmente, se Jesus vai lá e simplesmente cura ele e não perdoa os pecados dele, ele ficaria se remoendo sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre as suas atitudes, e ele não teria uma vida de paz, ele não teria uma vida fluente, ele não teria uma vida que iria fluir para o Evangelho. Então, primeiro de tudo, Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. E depois disso, Jesus cura ele. Sabe, nós, muitas vezes, o nosso erro é pedir algo para Deus e pedir errado. Tiago vai dizer no livro de Tiago: não recebeis porque pedis mal. Antes de pedir para Deus um ministério dentro da minha igreja, eu tenho que pedir para Deus capacitação para aquele ministério. Deus não vai simplesmente, meu querido, nos entregar, um exemplo, um cargo dentro de um grupo de louvor se eu não estiver preparado. Deus não vai me entregar um violão na minha mão para eu tocar no altar se eu não souber tocar, porque eu vou fazer feio. Então, antes de eu pedir algo para Deus, eu tenho que pedir a preparação mental. Eu tenho que pedir que Ele me liberte aqui daquilo que vem me prendendo, daquilo que vem me travando, daquilo que vem me bloqueando, vem me impedindo de viver o que Ele tem para mim viver. Sabe, esse costume de querer algo que não é para nós e de ficar chateado quando não recebemos. Sabe, quando nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas não estamos preparados para ouvir a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for que você lave a igreja, não que você pregue? E se a vontade de Deus for que você evangelize no seu condomínio e não que você pregue para uma igreja lotada? Qual que vai ser a sua postura perante a Deus? Qual é a nossa postura perante a Deus? Nós temos a atitude de aceitar isso? Nós estamos tocando em Jesus como aquela multidão? Ou nós estamos tocando em Jesus como aquela mulher? Nós buscamos Jesus simplesmente pelo que Ele pode oferecer, ou pelo que Ele já ofereceu, a morte na cruz? Sabe, meu querido, eu vi muitas pregações esse domingo sobre a Páscoa. Muitas pessoas ministrando este domingo sobre a Páscoa. E foram ministrações abençoadas, foram. Pessoas que falaram coisas que edificaram, sim. Mas sabe qual é o principal, o mais importante sentido da Páscoa, meu querido? Sacrifício. Aquilo que Ele já fez. E não é a ressurreição de Jesus. O principal da Páscoa não é Jesus ter ressuscitado. O principal da Páscoa é Jesus ter morrido por mim, Jesus ter morrido por você, Jesus ter morrido por todos nós. Esse é o principal ponto da Páscoa. Jesus em nenhum momento deu para trás, Ele teve atitude. Ele falou: eu vou passar pela cruz. Eu vou morrer por todos nós, eu vou morrer por todos vocês, eu vou levar todos os pecados de vocês, eu vou levar todas as aflições, eu vou levar todas as dores. E aí vem algo interessante. Sabe que é muito interessante, meu querido? A Bíblia vai dizer que Jesus já morreu para levar todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas doenças, e nós nos prendemos nisso. Sabe, não estou dizendo que você tem que sair da quarentena, não estou dizendo que você tem que fazer loucuras, mas você não prega um Jesus que cura? Por que você está se escondendo? Por que você não está dando um abraço naquela pessoa que está passando por uma depressão e que precisa de um abraço seu, se o teu Jesus é o Jesus que cura? Sabe, estamos presos no nosso pequeno mundinho, sabe? A nossa geração colocou para nós que a salvação é individual e que se exploda o meu irmão, eu vou cuidar de mim, meu querido. A salvação é individual, mas a igreja é um só corpo, uma só carne, uma só pessoa, um só ser. A noiva de Cristo, não as noivas de Cristo. Sabe? E isso tem me incomodado há algum tempo, a maneira que nós estamos chegando até Jesus. Eu falo até de minha maneira com que eu tinha chegado a Jesus alguns dias atrás, sabe? Não da maneira que eu gostaria, não da maneira correta, sabe? Buscando Jesus pelo que Ele pode oferecer para nós.
Eu vou dizer algo, pode até ser meio duro. Mas se você está indo na igreja por costume, não vá. Peça para Deus te libertar do costume. Assim como Ele fez com o coxo. Peça para Deus te libertar das tradições, dos costumes de... mas a minha família inteira vai. Você não tem que ir pela tua família, você tem que ir pelo Cristo que morreu por você. Você tem que tocar nele diferente, de uma maneira única, de uma maneira especial, de uma forma totalmente diferente. Nós vemos isso em Marta e Maria, quando Lázaro morre. A Bíblia vai dizer que depois que se passam os 4 dias, Jesus chega. A primeira irmã chega até Jesus e aponta o dedo. Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. É isso que a Bíblia vai dizer sobre ela. Que ela chega e fala isso. E Jesus não diz nada. E então vem a segunda irmã. E a Bíblia fala que a segunda irmã chega e se prostra de joelhos e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Atitude. E nesse momento a Bíblia fala que Jesus chora. A atitude move o coração de Deus. A postura, a maneira com que você chega até Ele, move e transforma o coração dele. Faz Ele se reclinar para você e querer te abençoar, querer derramar a glória dele sobre a tua vida. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite, meu querido, é que maneira que você tem chegado até Jesus. De que forma você tem chegado até Jesus? Qual o objetivo seu em buscar Jesus? Eu quero que você se pergunte nesse momento, se desligue de tudo e pergunte para você mesmo: por que você tem buscado Jesus? Qual o motivo que você busca Jesus? Qual é o motivo que te faz ir na igreja? Qual é o motivo que te faz adorar Jesus? Você tem tocado em Jesus diferente ou você é mais um na multidão? Ou você é mais uma pessoa esbarrando em Jesus? Se você é mais uma pessoa esbarrando em Jesus, nesse momento eu vou te convidar para fechar os seus olhos comigo. Aonde você estiver, nós vamos fazer uma oração. Porque essa madrugada é uma madrugada de mudança na tua vida. E dessa vez você, nessa madrugada, nessa oração, você vai se chegar a Jesus de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma oração curtinha. Mas eu quero que você ore comigo, amém? Então feche os seus olhos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido e amado, nessa madrugada nós estamos aqui, Senhor, nós estamos comentando do Teu amor, da Tua vontade, da Tua palavra, estamos falando sobre postura, sobre atitude, Papai querido. Senhor, que a partir desta madrugada nós possamos nos achegar ao Senhor, Papai querido, assim como aquela mulher do fluxo de sangue se achegou, possamos tocar no Senhor de maneira diferente, possamos buscar ao Senhor não única e exclusivamente por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor já fez por nós, pela morte de cruz, Papai querido. Que nesta madrugada o Senhor possa transformar os nossos corações, o Senhor possa nos dar um coração novo, possa transformar nosso coração em terra fértil, Papai. Que nós possamos dar frutos na Tua mão, Papai querido, que nós possamos dar frutos na Tua vinha, Senhor. Que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha, Papai querido. Papai querido, que o Senhor nos entregue aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê atitude, Papai querido, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para vivenciar experiências únicas e não experiências que os outros já viveram, Papai querido. Porque nós queremos, Papai querido, viver o novo, o extraordinário com o Senhor. Então, meu Pai, a partir desta madrugada, transforma as nossas vidas, transforma os nossos ministérios, restaura os nossos ministérios, restaura a nossa casa. Coloca em nós, Papai querido, um espírito de ousadia, um espírito de coragem, Senhor. É o que nós te pedimos nessa madrugada, meu Deus. No nome de Jesus.